Este material contém depoimentos de empreendedores bem-sucedidos. Boa noite, pessoal! Boa noite! O PowerPoint funcionou em cima da hora. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre produtividade e plano de ação, tá? Eu trouxe aqui uma colinha para eu não esquecer nada. Então vamos lá. O que é produtividade? Alguém sabe ou não? Alguém sabe aí ou não? O que é produtividade? O que é produtividade? Resultado? O que é produtividade? Ação. Como é que é? Assertividade. Ação. Assertividade? Produtividade, pessoal, é mais ou menos um índice. O que significa um índice? Um índice é o seguinte: produtividade é, por exemplo, o quanto uma pessoa ou uma máquina ela produz em um determinado tempo. Como é que a gente sabe se uma pessoa é produtiva ou não é produtiva? A partir do momento que ela produz, ela é produtiva. Concorda? Sim. Mas vamos colocar, por exemplo, uma linha de produção, de montagem de um carro. Tem uma linha de produção que ela monta 10 carros por hora. E uma outra linha, ela monta 50 carros por hora, iguais. As duas produzem, não produzem? As duas têm produtividade, não tem? Mas uma delas tem mais produtividade que a outra. Correto ou não? Então, o que quer dizer produtividade? É a capacidade que a gente tem de produzir. Quer dizer, é um índice, né? Existem pessoas que produzem mais do que as outras, exatamente igual o exemplo da máquina que eu falei. Tudo bem? Então, a gente vai falar um pouco disso hoje. A gente vai falar sobre produtividade, ou seja, como nós sermos mais produtivos, mais efetivos no nosso trabalho. E depois, no final, a gente vai falar de um plano de ação para que a gente possa ser mais efetivo. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito? Podemos fazer dessa forma? Sim. Então, vamos lá. Vamos começar com uma coisa que provavelmente vocês nunca viram. O que é isso aqui? Vocês sabem ou não? Quadrante. Isso que eu nem comecei a desenhar, né? Qual que é o primeiro quadrante, a primeira letrinha aqui? E a de baixo? E essa daqui? E a outra? Nossa, o pessoal estudou antes do treinamento, hein? O que é isso aqui, pessoal? Quadrante. É um quadrante do fluxo de caixa ou quadrante do fluxo de dinheiro, né? Que é o quadrante de entrada de dinheiro. Basicamente, o que ele faz? Ele divide em dois hemisférios aqui. Vamos colocar dessa parte aqui, a gente está falando de uma renda ativa, certo? E dessa parte aqui de uma renda passiva. Aonde que a Amway se encaixa nesse quadrante aí? Em qual ponto? Em qual ponto? Renda ativa ou passiva? Os dois. A Amway se encaixa tanto em renda ativa quanto em renda passiva. Vocês já me estudaram isso aqui? Por que vocês falaram errado, então? Não prestou atenção na aula. Não prestou atenção na aula. Estamos dando treinamento demais, então, né? Falou para os convidados. Então vamos lá. Do lado da renda ativa, a Amway se encaixa como E ou como A? Como E se a gente fosse funcionário da Amway, mas aqui ninguém é funcionário, correto? Então a Amway se encaixa como A. E desse lado, a Amway se encaixa como D ou como I? D ou como I? Como D. Como I seria se ela tivesse ações na bolsa e a gente pudesse comprar as ações da Amway, mas ela não tem. Então, o que é o A? O A são atividades de autônomo e o D são atividades de dono de negócio. Isso todo mundo já viu, né? A ideia não é falar sobre isso hoje, mas a ideia é falar o seguinte: qual que é a grande diferença da atividade Amway para as demais atividades? É que nós nos encaixamos no quadrante D. Ou seja, nós conseguimos, através da Amway, construir um negócio próprio, onde a gente tenha ganhos passivos, correto? Lá fora é muito fácil a gente encontrar atividades, talvez em um momento de crise não tão fácil, mas a gente encontra atividades no E, não encontra? Tem alguém aqui que é empregado? Tem alguém ou não? Tem alguém aqui que é autônomo?
Ou que desenvolve alguma atividade remunerada? Tem, não tem? Isso daqui é fácil, isso aqui gera renda ativa. Então o grande ganho do nosso negócio não é a renda ativa, ela é a renda passiva. Então hoje nós não vamos falar sobre o A, nós vamos falar sobre o D, correto? Ou seja, eu quero desenvolver minha atividade Amway. Se você quiser desenvolver a atividade Amway para ter um grande crescimento e um grande ganho, você tem que se concentrar aqui. Porque se você se concentra nas atividades que estão no quadrante A, não é ruim, porque dão dinheiro do mesmo jeito. Porém, elas não são duráveis. São atividades que a hora que você para de fazer, elas param de dar dinheiro. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. A gente vai desenvolver atividades dentro do quadrante D, tá ok? Quais são as atividades que a gente tem que desenvolver na Amway dentro do quadrante D? Vocês sabem ou não? Vamos lá. Construção de rede. Que mais? Dentro da construção de rede, quais as atividades que a gente pode exercer? Gente, são mais de 100 pessoas. Alguém tem que saber alguma coisa. Vamos lá. Liderar. Mas liderar, tipo assim, deixa eu liderar agora. Eu consigo ou não? Não é uma atividade, né? Ela não é palpável, né? Digamos assim. Qual atividade? Oi? Contatar pessoas. Eu consigo contatar alguém agora? Sim. Consigo. Então, contatar é uma das atividades. Que mais? Treinar, dar treinamentos. Que mais? Convidar pessoas. Que mais? Mostrar o plano. Que mais? Podemos deixar o ensinar com treinar? Junto? Pode ser? Dar o acompanhamento. Que mais? Tem mais alguma que vocês lembram ou não? Fechamento. Aconselhar. O aconselhamento podemos deixar com um acompanhamento também? Só para não ficar muito similar, pode ser? Que mais? Oi? O consumir, não, porque não é uma atividade do D, né? Aí ela é uma atividade do A. Quando você para de consumir, você não construiu, né? Fazer a lista. Fazer a lista de nomes. Eu ouvi aí, se capacitar. Mas dentro do capacitar, eu tenho outras atividades. Que atividades que eu tenho dentro do capacitar? Ler. Ouvir quem? O rádio? Áudios do negócio. E mais? Participar de eventos, né? Seminários, orientações empresariais. Tem mais alguma coisa aí? Convenção, assistir vídeos, né? Tem mais alguma coisa que alguém lembra aí ou não? Mandar e receber no WhatsApp de montão. Ficar mandando coisinha no WhatsApp. Vou até colocar aqui. Mandar coisinha no WhatsApp não é mandar corrente, tá? Gerar faturamento? Gerar faturamento, ele é... Como que a gente gera faturamento, pessoal? Usando e vendendo. Usar e vender são atividades dentro do A. Elas não constroem. Elas dão resultado, mas não constroem. Lembram de mais alguma coisa ou tá bom? Então tá bom, vamos continuar, tá? Aí, pois não. A remuneração entra no rendimento também? Remuneração? Ou recompensa? A recompensa? Se essa equipe faz a pontuação, vai entrar no serial lá, né? Não, aí é no D. A recompensa, ela entra no fluxo de dinheiro, no quadrante, ela entra pelo D. É justamente isso que a gente está falando. É o faturamento. Mas não é um faturamento que você gerou. Entendeu? Quando você gera um faturamento, isso é legal, mas é uma atividade que você não construiu. Você fez e parou. E aí você não ganha mais por aquilo o resto da vida. Entendeu?
Você vai continuar consumindo, mas o consumo do produto não é considerado uma atividade de construção de um negócio próprio. Tá? Ela é mais uma atividade que está dentro do quadrante A. Perfeito? Toda renda que a gente tem na Amway, que ela é vinda através da rede, ela entra pelo quadrante D. Se a gente for levar ao pé da letra, né, antes de níveis de liderança, não. Mas, o que a gente coloca? Se você, por exemplo, qual é o primeiro nível que a gente atinge dentro da Amway? 9%. Vamos supor que, nesse mês, você foi lá e só consumiu os seus produtos. E a tua rede fez uma rede, um faturamento que te levou a 9%. Por estes 9%, você trabalhou ou não? Não, você não trabalhou. Você construiu uma rede que te gerou isso. Então, a gente consegue colocar isso dentro do quadrante D. Toda vez que a construção, que o faturamento da rede, ele te leva a um nível que não depende de você, você pode considerar que entrou pelo quadrante D. Beleza? Pode ser assim? Então tá bom. Aí o que a gente fala para as pessoas? Olha, quando a gente entra no negócio, a gente tem uma série de atividades para fazer. Vamos só listar algumas que não estão aqui dentro do quadrante D, só para a gente depois evoluir e vocês entenderem, tá? Quais atividades estão dentro do quadrante A? A gente falou agora. Vender. Consumir Vender. e vender. Vamos colocar aqui, indicar, demonstrar, né? Então, beleza. Tem várias atividades que estão dentro do quadrante A, tá? Aí quando uma pessoa começa no negócio, aí ela começa a ouvir uns áudios, ela vem nas reuniões e ela vê que ela tem que fazer esse monte de coisa, não é verdade? O que acontece com a maioria das pessoas? O que acontece? Quando você dá uma opção para a pessoa, qual ela escolhe? Quando você dá uma, ela escolhe aquela que você deu. E quando você dá 14, ela escolhe qual? Nenhuma. Ou a mais simples, ou a mais fácil, ou a que ela gosta mais. Certo ou não? E geralmente, a mais simples, a mais fácil, ou a que ela gosta mais, é uma dessas três aqui. Sim ou não? Sim. Gente, como que a gente sente quando a gente vai apresentar o plano para alguém? A gente não fica com aquela ansiedade? Será que ela vai gostar ou não? Sim. Fica ou não? Verdade. A gente fica com ansiedade, não fica? Aquilo fica no nosso estômago aqui, aquele fiozinho, será que vai, que não vai, né? E quando a gente vai demonstrar o LLC passando graxa na mão dela, a gente fica com essa ansiedade? Não. É certeza que ela vai gostar, não é? Se ela não gostar, pelo menos você vai dar risada, não vai? Então, você não tem essa ansiedade. Então, o que é mais fácil? Mostrar o LLC ou mostrar o plano? Mostrar o LLC. Por isso que quando a pessoa ela tem uma série de opções, ela acaba escolhendo ou nenhuma, porque ela não sabe como começar, por onde começar, ou ela escolhe as opções mais fáceis. Por isso, grande parte das pessoas que entram no negócio, elas se direcionam para a área de vendas. E elas são grandes no negócio ou não? São ou não? Não, não são. É muito difícil. É muito difícil, tanto que assim, é muito difícil, existem casos, mas é muito difícil na viagem de campeões de vendas terem grandes líderes. Vocês já perceberam isso? Até de vez em quando um ou outro vai. Quem aqui já foi em viagem de campeão de vendas aqui? Mas, Mariana, todo ano tá cheio de líder lá ou não? Não. Porque o líder ele dá mais foco nas atividades que dão mais resultado, que são as atividades do quadrante D. Certo ou não? É ruim vender ou não? Não, é bom vender. Qual é o problema? Que a pessoa que só vende, ela está em qual quadrante? E ela acha que ela está construindo o negócio. O maior problema da venda não é o volume que ela faz, não é o quanto ela ganha, não é o quanto tempo ela gasta. O maior problema que tem para quem vende muito é que eles estão trabalhando no quadrante A, mas eles imaginam, eles acreditam que estão construindo o negócio. E aí vende. O dia que cansa, o que acontece com a rede? Despenca, porque depende muito mais dela.
Certo ou não? Estou falando alguma abobrinha aqui ou não? Ainda bem. Então vamos lá. Aí o que acontece com grande parte das pessoas que entram, que escolhem atividades como essas daqui, e que elas trabalham e elas não rendem. Ao longo do tempo elas acabam ficando frustradas. Tem alguém que já ficou frustrado aqui ou não? Ou só eu? Algumas pessoas ficam frustradas. E elas falam assim, eu trabalho tanto e eu não cresço. Faz sentido isso? Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte: como que nós vamos evoluir, como que nós vamos crescer dentro do negócio constantemente no quadrante D, que é o quadrante que dá os grandes ganhos, que dá as melhores viagens, que dá o reconhecimento, certo ou não? É isso que a gente vai ver hoje, perfeito? Então, o que acontece? Para que a gente possa crescer no quadrante D, não quer dizer que a gente não possa fazer nada no quadrante A. A gente pode e deve fazer, principalmente consumir os produtos. Mas existe uma diferença muito grande entre trabalhar muito, fazer muito e fazer aquilo que precisa ser feito. Certo ou não? Porque trabalhar muito dá dinheiro? Não, quase nunca, né? Quase nunca, porque se trabalhar muito, alguém aqui acha que trabalha muito ou não? Ou todo mundo fala, não, eu estou tranquilo, eu trabalho um pouco, né? Alguém acha aqui que trabalha muito ou só eu? Não, no tradicional, não só na Amway, né? No tradicional, tem alguém que trabalha muito aqui numa empresa, 10, 12 horas, né? E que fala, eu não ganho aquilo que eu mereço? E fala, meu chefe trabalha bem menos do que eu e ganha bem mais? Alguém já passou por isso ou só eu? Por quê? Porque a gente faz muito, mas o nosso chefe, ou o dono da empresa, ele faz aquilo que precisa ser feito para ter o resultado. Então, o segredo não é trabalhar muito. O segredo é trabalhar direito, é fazer as atividades que dão resultado, as atividades que produzem resultado. Tudo bem? Pode ser desse jeito? Sim. Então, o que acontece? Para que a gente evolua no quadrante D e evolua constantemente, nós dividimos, eu, tá? Não vou jogar culpa com besteira para cima de ninguém. Dividir as atividades que a gente precisa fazer dentro desse negócio em 3 áreas, tá? São 3 áreas que a gente vai trabalhar constantemente, preferencialmente todos os dias, para que a gente possa crescer dentro do negócio e não tenha a sensação de frustração. Tudo bem? Essas 3 áreas, elas não são específicas do negócio Amway. Em qualquer empresa, você pode aplicar uma atividade ou atividades dentro dessas 3 áreas e que vai ter um crescimento. Quais são elas? Primeira atividade é uma atividade de desenvolvimento pessoal. O que significa isso? Treinamento. Significa capacitação, que foi o que falaram lá no fundo, né? Você acha que alguma empresa fora da Amway precisa de capacitação ou não? Sim. Uma indústria precisa de capacitação? Sim. Uma empresa de comércio, de distribuição? Qualquer empresa precisa de capacitação. Ela tem que investir uma parte do trabalho dela em capacitação. Perfeito? A segunda área é a área de crescimento. E no nosso caso, a gente está falando de construção de rede, então a gente vai falar de crescimento da nossa rede. Outras empresas, você pode falar, por exemplo, de crescimento da base de clientes. Por exemplo, um banco. Você acha que o banco tem interesse em aumentar a carteira de clientes dele ou não? Sim. Então é uma área que eles têm que investir, certo ou não? E a terceira área que a gente tem que investir é a área de manutenção. Manutenção do quê? Da rede, porque é o nosso principal ativo. Por exemplo, você acha que uma escola ela tem interesse em trabalhar na manutenção dos alunos lá para eles não saírem? Principalmente a escola de inglês, né? Que é o meu caso. A gente tem
Lá em Santo André. A gente tem que trabalhar na manutenção. Porque não adianta só conquistar. Se a gente não faz um trabalho para manter, a gente vai estar sempre correndo atrás do rabo. Certo ou não? Então vamos lá. São essas 3 áreas que a gente vai trabalhar hoje para que a gente possa crescer dentro do negócio, tá? Então vamos separar dentro disso aqui que a gente escreveu aqui, vamos separar dentro dessas 3 áreas. Tem caneta diferente aí? Não? Então vamos separar dentro dessas 3 áreas essas atividades que a gente, essas áreas que a gente definiu aqui, perfeito? Então vamos lá. Contatar pessoas, está dentro de qual área? Está a área de crescimento. Então vamos colocar um C aqui na frente. E treinar pessoas, está dentro de qual? Está dentro de qual área? Treinar pessoas está dentro de qual área? Capacitação. Treinar as pessoas está dentro da área de crescimento, mas dentro da área de manutenção também, tá? O que vai depender? Do conteúdo do treinamento. Mas vamos colocar que está dentro aqui da área de crescimento também. Vai. Convidar pessoas. Crescimento. Mostrar o plano. Crescimento. Acompanhar. Acompanhar está na área de manutenção. Fazer a lista de nomes. Crescimento. Capacitar as pessoas. Colocou lá, tá. Aqui, na verdade, não é capacitar as pessoas, aqui é se capacitar, né? Foi o que o Dani falou. Está dentro de? Desenvolvimento. Ler e ouvir áudios. Desenvolvimento. Participar de eventos. Assistir vídeos. Mandar vídeo pelo WhatsApp. Manutenção. Está na área de... Todas. Depende para quem que você manda, mas geralmente os grupos de WhatsApp já são do pessoal da rede, né? Manutenção, tá? Então o que acontece? A gente começamos a definir algumas coisas, tá? Para que a gente tenha mais... a gente tenha mais foco. Então, lembra que eu falei? Quando a gente dá uma opção para a pessoa, qual que ela escolhe? É aquela opção. Quanto mais opções você tem, mais confuso você fica. Isso é normal. Quando a gente vai, por exemplo, quando a gente entra numa loja para comprar ou um celular ou uma televisão, o vendedor oferece quantas opções para a gente? 2 ou 3. Porque se ele oferecer todas, ele vai perder o dia inteiro lá mostrando as qualidades da TV. E quantas ele vai vender? Nenhuma, porque você vai falar, eu vou pensar, não é verdade? Então, o cara entra e fala assim, o que você quer? Eu quero assistir TV. Olha, essa aqui tem uma imagem linda. E as outras não tem? Não, tem também. Mas porque essa daqui dá mais comissão para ele, de repente. Então ele vai indicar uma. Se você fica meio assim, ele indica a segunda, mas ele não vai indicando todas. Olha, tem todos esses modelos aqui, né? Em loja de roupa também é assim. Quero comprar uma roupa. Ele traz uma ou 2. Se ele trouxer um monte, ele vai ter que guardar tudo aquilo de novo. Né? Você não vai levar. Depois que você fala, vou levar essa, aí ele fala, você quer levar mais essa aqui? Não é verdade? É assim ou não é? Então isso daí é uma técnica que as pessoas usam. Mas não é uma técnica de vendas, não é uma técnica manipulativa. Isso daí, na verdade, ajuda a pessoa a tomar decisões. Tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui... nós vamos definir, dentro dessas áreas, quais são as principais atividades que a gente tem que fazer. Preferencialmente, uma atividade por área. Tá? Porque de tudo que você precisa fazer no negócio, que é bastante coisa, é ou não é? Quem aqui já está trabalhando há um tempinho aqui? Tem muita coisa para fazer, não tem? Mas vamos lá. Alguém conhece a lei de Pareto ou não? A regra de Pareto? Quem conhece? Fala de novo. Fala de novo. Quem conhece aí? Fala como é que funciona. A regra de Pareto. Ninguém sabe? Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês. 80% do trabalho representa
20% do resultado. E 80% do resultado representa quanto? Representa quanto? 20% do trabalho. Aqui é o trabalho, aqui é o resultado. Ou seja, 80% do resultado são feitos com pequenas coisas, que geralmente são aquelas que são as mais importantes, consequentemente as mais difíceis, consequentemente aquelas que a gente não gosta de fazer. Certo ou não? Então, se a gente concentrar o nosso tempo, a gente não vai conseguir fazer só as 20, né? Mas se a gente concentrar as atividades e sempre fazer as tarefas que geram esses 20% do trabalho, a gente vai ter um resultado muito maior, com muito menos esforço. Certo ou não? Se você continua trabalhando só nas 80%, você vai ter um resultado muito pequeno, embora você esteja trabalhando mais. Isso daqui é uma lei, isso aqui, né? Isso aqui é uma regra que todas as empresas usam. Então aqui a gente também tem que definir quais são as atividades principais. Porque se a gente pega dentro de cada uma dessas áreas, se a gente pegar somente uma atividade e fizer por dia, a gente cresce. Muito mais do que se fizer um pouquinho de todas. Porque aí a gente está tirando o foco dos 20% e jogando o foco para os 80%. Concordam ou não? Então, o que acontece? Vocês conhecem alguém que faz tanta coisa que parece que nem cabe no dia? O cara tem mais de 24 horas por dia? Vocês conhecem alguém? Sim. Por que ele consegue fazer tanta coisa? Porque ele faz, dentro dos trabalhos dele, o que está dentro dos 20%. Então, ele gera muito resultado com muito menos trabalho, com muito menos esforço. Isso se chama produtividade. Certo ou não? Dá foco no que realmente interessa, dá foco na atividade que se você só puder fazer aquela atividade, você faz e ela te gera resultado. Muito melhor do que fazer todas as outras e esquecer dela e não ter um resultado tão bom. Beleza? Então vamos lá. Dentro do que a gente definiu aí como... áreas, vamos pegar desenvolvimento pessoal. Quais áreas que a gente tem aqui de desenvolvimento pessoal? Capacitação, que significa ler, ouvir áudios, participar de eventos e assistir vídeos. Qual dessas tarefas é a mais importante? Eventos. Cada um vai falar, cada uma tem o seu motivo, né? Ler livro é importante ou não? Claro, é muito importante. Por quê? Porque muda a tua forma de pensar. O livro te traz ideias que é muito mais fácil você assimilar do que você ouvir no áudio. Quando você lê o livro, você tem que parar para prestar atenção. Então você tem uma capacidade de assimilar muito mais fácil. Ouvir áudios é importante ou não? Sim. Claro que é importante. É a história de vida e de sucesso de pessoas que a gente conhece. Ou que desenvolvem, a gente pode não conhecer, mas que desenvolvem a mesma atividade que a gente. Né? E além disso, o áudio não toma tanto tempo, porque ele não requer uma atenção exclusiva. A gente não consegue ouvir quando está tomando banho? Quando está dirigindo? E participar de eventos é importante ou não? Sim. Claro que é, porque é aqui que você interage com outras pessoas. É aqui que você encontra as pessoas do seu grupo ou outras pessoas, que você vê pessoas que são similares a você. Né? Então você recarrega as suas energias. Trabalha com motivação, trabalha com informação e é um investimento que você faz no seu negócio. E assistir vídeos é importante ou não? Sim. Claro que é importante, porque o visual é muito importante pra gente, né? A gente está vendo, ou é um videozinho de uma viagem, ou é um vídeo de uma palestra. Certo ou não? Então todos são importantes? Qual que é o mais importante? Ai. Os 4. Então quando eu tenho esse monte de opção, qual que eu vou fazer? Não sei, deixa eu pensar. Acabou o dia, fiquei pensando e não defini. Depende do momento. Claro. A prioridade 0 é evento. Eu não vou falar assim, eu vou deixar de ir num evento hoje porque eu preciso ler meu livro. Faz sentido isso ou não? Então, a prioridade 0 é evento. Tem evento todo dia? Não tem todo dia. O que tem todo dia que eu consigo fazer, que é fácil, que não me toma tanto tempo e que se eu fizer vai ajudando no meu crescimento?
O que é? O áudio. Se eu só ouvir áudios, eu vou fazer 100% ou não? Não, mas se eu ouvir um áudio por dia, não é melhor que eu participar de um evento por semana? Óbvio que eu preciso fazer os dois. Mas se eu só puder fazer um, qual que é melhor? O áudio. Porque o áudio chega em qualquer bairro da cidade de São Paulo, não chega? Sim. Onde mais? Oi? No mundo todo. No mundo todo, inclusive para quem é analfabeto. O evento não chega em todas as partes. A gente vai ter um evento agora, dia 9 e 10 de abril, não vai? Aonde que é esse evento? Curitiba. Curitiba. A maioria das pessoas que estão ativas no negócio vão, mas existem pessoas que não vão conseguir, não é verdade? Por alguma questão, por exemplo, física, o cara ele mora numa cidade que ele não consegue chegar lá. Para ele chegar lá no sábado, ele tem que sair na quinta-feira e ele não pode faltar no trabalho. Existe isso ou não? Existem pessoas que ainda não conseguem, por distância, chegar num evento desse. Mas o áudio chega até ele, não chega? Em quantos dias? Mandando pela internet, na hora. Certo ou não? Então o áudio é uma atividade de desenvolvimento pessoal e ela é uma das mais importantes. Ela está aqui nesses 20%. Por quê? Não é que ela é a mais efetiva. Entre você, se você só puder durante um dia ouvir um áudio ou ler um livro, o livro vai ser mais efetivo. Mas talvez você não consiga enfiar um livro todos os dias na sua agenda. Certo ou não? Certo. O áudio você consegue. O áudio é mais fácil, você pode ouvir a qualquer momento. Ainda mais hoje que toca no celular, você pode ouvir a qualquer hora. Até, como a Estela vai dormir cada dia com um casal diferente, não é verdade? Esses dias ela falou pra mim, dormir com o Mário e com a Kyoko. Eu falei, o quê? Isso aí. Então, o áudio você pode colocar ele para escutar a hora que você for dormir, a hora que você acorda, na hora que você vai tomar café, almoçar, jantar, tomar banho, andar de carro. É difícil não ter um tempo para ouvir o áudio. A gente consegue colocar ele no nosso dia a dia, perfeito? Se a gente consegue colocar ele no dia a dia e ele atinge todas as pessoas, quem é que não consegue ouvir áudio dentro da nossa rede? Todos conseguem. Um pouquinho de boa vontade, todo mundo consegue. Certo ou não? Vamos lá. Crescimento da rede. No crescimento da rede, a gente também tem uma série de atividades que são muito importantes e necessárias. Quais que a gente tem aqui? Contatar pessoas. É importante ou não? Sim. Treinar as pessoas para que elas busquem outras. É importante ou não? Sim. Com certeza. Convidar as pessoas. Mostrar o plano. Fazer a lista de nomes. É importante ou não? Sim. Tudo é importante. Qual que é a mais importante? Qual que é? Fazer a lista? Se eu só ficar fazendo a minha lista, Mostrar o plano. eu cresço a minha rede ou não? Mostrar o plano. Não. Se eu só mostrar o plano, eu cresço a minha rede ou não? Sim. Você até cresce, mas para mostrar o plano, você tem que... Você não vai botar a lousa no meio da rua e ficar gritando, né? É óbvio que mostrar o plano é prioridade. Mas dá para mostrar o plano todos os dias? Ainda mais quem tem pouco tempo para trabalhar ou não? Não. Qual atividade que a gente consegue fazer todos os dias de forma fácil e que se a gente fizer, o negócio cresce assim mesmo? Vou falar a minha sugestão. Contatar pessoas. Contatar pessoas. Se eu só contatar pessoas, a minha rede cresce ou não? Por que não? Mostrar o plano. Oi? Pode acontecer, mas de repente você contatando a pessoa passa a não fazer o negócio. Pode não fazer o negócio. Mas alguém já contatou alguém? Alguém já foi contatado, aliás, né? Principalmente pelo Facebook. Escuta, você tá na Amway? Eu tô. Quero entrar. Já aconteceu isso com alguém ou não? Já? Comigo já. Já aconteceu de você contatar pessoas, é conhecer pessoas. Ou falar com pessoas que você conhece.
não é sobre a Amway, tudo bem? Contatar pessoas é simplesmente falar com elas. Você já encontrou um amigo que chegou e falou, e a Amway, como é que tá? Aí você falou, não, tá legal. Pô, eu lembro que você me mostrou uma vez, tá? Eu acho que tá no momento de eu entrar. Já aconteceu com alguém isso aí ou não? Acontece. Se você só contatar pessoas, é capaz que apareça alguém querendo entrar. Não tem doido pra tudo nessa vida? Tem. Tem ou não tem? Tem. Só o ato de contatar, é claro que mostrar o plano é prioridade, mas a gente não consegue mostrar o plano todo dia. Por quê? Porque você precisa fazer tudo um trabalho para você conseguir mostrar o plano. E existem pessoas que pedem para você mostrar o plano. Se você continua contatando pessoas, elas vão, uma hora, perguntar, o que você está fazendo? Vão ou não vão? Alguém aqui tem Facebook ou não? Alguém aqui já colocou alguma foto, ou de evento, ou de alguma coisa interessante, que foram lá e perguntaram, o que é isso que você estava fazendo? O que você estava fazendo lá? Já perguntaram ou não? Então, é só contatar as pessoas. Se você coloca algumas coisas no Facebook, não é para lotar o Facebook de coisa da Amway, tá? Mas se você coloca algumas coisinhas do tipo, estou numa convenção em Curitiba, e coloca a foto todo mundo animado. Tem muita gente que vai olhar, mas não vai falar com você. Mas o simples fato de você chamá-la, né, e falar, oi João, como é que você está? Tudo bom? Vai dar liberdade para ele. Pô, legal, eu estou bem. O que você estava fazendo em Curitiba? Certo ou não? Certo. Contatar pessoas é muito importante. Quando que a gente deve contatar pessoas? Todo dia. Todo dia. Se a gente só contatar pessoas, está dentro desses 20%. Está dentro desses 20% de atividade que gera 80% do resultado. Qual mais que a gente tem? Manutenção da rede. Quais atividades que a gente tem de manutenção? Tem acompanhar, tem mandar videozinho no WhatsApp, mas tem muitas atividades de manutenção que a gente não colocou aqui. Quais as atividades de manutenção que a gente tem que não colocou aqui, por exemplo? Quem sabe? Quem aqui tem um processo de manutenção da rede? Integração. Fazer integrações. Ligar para a pessoa. Ligar. Painel. Aconselhamento. Qual? Painel de sonhos. Aconselhamento. Eu vou colocar aqui, Marião, treinamento, tá? Treinamento da rede. É uma capacitação diferente de capacitar a rede para ir buscar novas pessoas. É mais de manutenção. Por exemplo, o painel de sonhos. Qual que você falou? O INA, que é... O INA a gente coloca mais como desenvolvimento pessoal. Tá? Porque aí... Para preparo, né? Isso, mas aí é de cada um. O INA, toda a capacitação, ela vai mais dentro da própria pessoa mesmo. O pessoal tá doido para apagar a luz agora, hein? Tem uma tarefa de manutenção que eu gosto muito, que é olhar o mapa da rede. Para que eu olho o mapa da rede? O que isso tem a ver com manutenção? Para saber se teve movimentação naquele dia. Sim ou não? Não ajuda a manter a rede? Porque não tem alguém que de vez em quando, que você nem esperava, que vai lá e compra alguma coisa? Tem, não tem? Então assim, olhar o mapa da rede para ver se teve movimentação é uma atividade de manutenção. Tá? Que mais de atividade de manutenção? Tem uma atividade de manutenção que a maioria de vocês não tem, mas que os líderes têm bastante. Qual que é a manutenção que os líderes têm de monte? Não. Isso aqui. Responder problemas. Ué, mas na Amway tem problema ou não? Tem ou não? E quando tem problema, a gente faz o quê? Te manda um e-mail que fale com e copia quem? Líder. O líder. Certo ou não? Quem aqui quer ser líder? Estão ferrados. É assim. Porque a partir do momento que você é líder, você responde pela satisfação da sua rede também. Você vai querer perder todo mundo que reclama. Ah, não quero gente que reclama, pode sair. É assim? Não. Tá à vontade. Tá à vontade. Principalmente aqueles que nunca fazem nada. Só reclamam. Treinamento para rede.
Então, tenho essa atividade que é responder às pessoas que têm problemas. Quais problemas podem acontecer com a rede? Todos. Todos. Quais, por exemplo? Não chega para tudo, não entra porta, não. Olha, meu produto já faz 4 dias que eu pedi e não chegou. Qual é o prazo de entrega? 5. Então vamos esperar até amanhã? Mas se não chegar amanhã, eu reclamo. Acontece isso ou não? Acontece. Acabei de cadastrar uma pessoa, consultei no site, a pessoa não está lá. Acontece ou não? Tem alguns outros problemas, né? Eu cadastrei errado a pessoa, o que eu faço? Acontece ou não? Patrocínio errado, faz pedido errado, meu cartão não passa, né? Tem uma série de questões que acontecem, né? E são problemas. Alguns são reais. E os outros? Os outros não, as pessoas inventam, né, o problema. Não existe, ela vai lá, não, minha vida tá boa, deixa eu criar alguma coisa. Ela cria um problema. Sendo um problema criado ou real, não mexe com a satisfação daquela pessoa. E se a gente não atende aquela pessoa, o que acontece? Ela provavelmente começa num processo de desânimo, num processo de frustração, e a gente pode até perder aquela pessoa. Certo ou não? Então, da minha visão de tudo que é para manutenção da rede, né, o que eu considero principal é responder os problemas. Porque aqui, a gente tem chefe aqui ou não? Não, não tem. Mas logo que a gente entra e assina o contrato, a gente já descobre isso ou não? Virou o botãozinho e falou assim, não tem chefe. É assim ou não? Não, a maioria das pessoas vem do mundo empresarial onde tem chefe. Onde quando as coisas não funcionam, vai reclamar para cima, não é verdade? Aqui é a mesma coisa. Se você chega no nível de liderança, você vai ter que aprender que a maioria das pessoas, elas vêm com essa mentalidade. Então é para cima que elas vão reclamar. Se você é o líder daquele grupo, você vai receber uma série de reclamações, que muitas delas, inclusive, não têm fundamento, mas não interessa. Porque você está trabalhando com uma pessoa que tem uma determinada expectativa. E se você não responde à expectativa dela, você pode perder a pessoa por um problema imaginário. Certo ou não? Então você tem que não só responder os problemas, mas tem que criar uma habilidade de lidar com as pessoas. Certo? E onde você cria a habilidade de lidar com as pessoas? Na parte de desenvolvimento pessoal. Mas isso ajuda você a responder os problemas adequadamente. Certo ou não? E aí, o que vocês acham? Se a gente trabalhar, e aí a minha sugestão é, e agora entra o plano de ação, tá? A minha sugestão é que todos os dias, de segunda a segunda, tá? Nós tenhamos uma atividade em cada área. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente cresça no negócio. Eu posso construir um castelo colocando um tijolo por dia, não posso? Se eu colocar um tijolo por dia, eu não vou conseguir construir, vai demorar, mas tudo bem. É melhor do que se eu falar assim, não, eu preciso de 12 horas em um determinado dia e eu faço tudo. Quando que eu vou ter as 12 horas? Nunca. Então, provavelmente, tem muita gente que não faz nada só porque acha que não consegue fazer tudo. E realmente, a gente não está aqui para fazer tudo. A gente está para ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Se você definir uma atividade em cada uma dessas áreas e você tiver disciplina e comprometimento de fazer esta atividade todos os dias, você cresce no negócio. E se você achar que é pouco, faça do mesmo jeito. Tem muita gente que fala assim, mas isso aqui é muito pouco. Ouvir um áudio, falar com as pessoas, isso aqui é muito pouco. E hoje o que você está fazendo? Não, eu não estou fazendo nada. Então isso é muito. Certo ou não? Então assim, isso daqui é o mínimo para que a gente mantenha um crescimento contínuo. Se você vai sair correndo ou se você vai dar um passinho de cada vez, é melhor do que ficar parado. Certo ou não? Para ficar mais tangível, vamos definir algumas. A gente já definiu quais são as prioridades, tá? Muito importante. Eu não estou dizendo que essas são obrigatoriamente as tarefas mais importantes para todo mundo, tá?
tá? Eu fiz esse exercício e isso aqui são as tarefas que eu faço e que eu sugiro que se faça, mas se alguém achar que não, eu prefiro, no caso aqui do desenvolvimento pessoal, eu prefiro ler do que ouvir o áudio, não tem problema, o negócio é que é de cada um, tá? Aqui não é pra gente ficar seguindo regrinha pré-formatada igual a caixinha do miojo, tá? Aqui cada um vai fazer o que acha melhor. Então a ideia é a gente construir isso junto para que cada um analise e veja se essas são as tarefas que cabem para cada pessoa, perfeito? Então essas são as tarefas que couberam para mim, tá? Eu desenvolvo uma série de atividades todos os dias, mas todos os dias eu trabalho para a Emory. Só que eu prefiro trabalhar nessa faixa dos 20% para ter um resultado maior do que trabalhar num monte de tarefa que está nos 80% e me dar um resultadinho pequenininho. Então eu considero que aquelas tarefas estão dentro, não são todas, tá? Então, por exemplo, então se eu escutar o áudio quer dizer que eu não preciso ler? Precisa, é coisa diferente. Mas entre escutar um áudio e ler todos os dias, é preferível que você escute o áudio. Tá? Então, assim, isso daqui é a prioridade, mas não é a única. Tá? Mas eu não tenho o hábito de fazer nada. Começa com áudio. Depois que você criar o hábito, você vai partindo para outras. Tudo bem? Então, vamos lá. Só para ficar mais tangível. Vamos colocar aqui metas, né? Quantos áudios a gente tem que ouvir? Pelo menos um por dia. Um por dia. Fácil ou é difícil? Dá para ouvir, não dá? Dá. Um áudio por dia. E se eu tiver poucos áudios e for repetido, o que eu faço? Escuta mesmo assim. A gente não escuta a mesma música várias vezes? E gosta, não gosta? Isso que é pior. Vai assimilando melhor. E algumas pessoas ficam ouvindo para aprender a cantar, né? Vai assimilando melhor, né? A gente vai entendendo. Isso. Então, que tal se a gente começar a ouvir os áudios repetidos para aprender a falar igual o palestrante? Uma boa, né? É isso daí. Então, ouvir um áudio por dia. Contatar pessoas. Quantas? Quanto mais, melhor. Certo? Mas no mínimo... minha sugestão, no mínimo 2 pessoas por dia. Gente, o que é contatar uma pessoa? É falar assim: oi, tudo bem? Não, vou contatar um amigo meu, faz, sei lá, 1 ano que eu não falei com ele. Aí o que eu vou falar? Entro lá no Facebook e mando para ele: oi, tudo bem? Fiz o contato. Certo ou não? Difícil fazer isso? Vai dar resultado aquele contato ou não? Sim. Não necessariamente. E a minha pessoa para mim nada disso. Mas se eu fizer 2, minha chance não aumenta? Aumenta. E se eu fizer 2 por dia? E se eu fizer 2 por dia por 30 dias? 60 contatos no mês, você acha que não vai ter ninguém que vai me responder? E vai responder. Agora, desses 60, ninguém vai perguntar: e aí, como é que tá a Emory? Pode ser que pergunte, não pode? Não pode ser que tenha alguém que fala: eu estava mesmo querendo falar com você? Pode ou não? E se você falar assim: mas de 60 pessoas é difícil que isso aconteça. Então faz todos os dias. E se a gente tiver 700 pessoas por ano, você acha que alguém vai falar? Vai, alguém vai pedir para entrar. Acontece. Já aconteceu com alguém ou não? A única que eu não vou colocar é essa daqui. Responder os problemas. Porque quais problemas que a gente tem que responder? Todos. Quantos tiverem. Se eu não tiver problema para responder, o que muita gente talvez não tenha, porque ainda não construiu uma rede que está cheia de problemas, que é uma bênção, né? A gente tem uma série de outras atividades que a gente pode fazer. Como, por exemplo, eu colocaria aqui como item, como segundo item, olhar o mapa da rede. E aí, do mapa da rede, 2 atividades eu posso fazer. Tá? A primeira é ver se teve movimentação e falar com a pessoa que movimentou. Legal, eu vi que você fez compra hoje. Legal, eu vi que você patrocinou uma pessoa hoje. Pode fazer ou não pode? Isso. E a outra que a gente pode fazer é cutucar quem está parado. Faz uns 8 meses que você não compra nada. Você parou de tomar banho? Você está na tua rede, seu amigo, você pode perguntar, não tem problema. Certo?
Então, assim, se você tem problema para responder, dê preferência para responder os problemas. Você está trabalhando com a expectativa e a satisfação da tua rede. Se você não tem problema para responder, olhe o mapa da rede, vê onde teve movimentação, contata essas pessoas. Se você construir uma rede já com pelo menos 10 pessoas, com certeza já tem gente que você não conhece. Fale com quem você não conhece, faz parte da tua organização. Mantenha relacionamento com as pessoas. Certo ou não? Você acha que se a gente fizer isso daqui todos os dias, dá algum resultado? Com certeza. Você acha que faz diferença no negócio? A gente pode imaginar que a gente vai crescer. Cadê o Márcio aqui que eu não consigo ver? Tem que tirar tem que voltar ali. Consegue? Então, se a gente fizer isso todos os dias, a gente não vai sentir que a gente está crescendo? Vai ou não? Vai. Na primeira semana? Talvez não. No primeiro mês? Sim. Provavelmente sim. Se a gente fizer o trabalho, a gente vai sentir que a gente está crescendo. Daqui a um mês ou 2, a gente já vai ter bastante demanda. Aí entra aquele ponto. A gente começa a ser produtivo. Tem muitas pessoas que fazem muita venda, ou que fica montando lista de nomes, ou que fica montando manual da Amway, ou que fica lá montando site, fica mexendo no site. Não são tarefas que estão dentro dos 20%, elas estão dentro dos 80%. Tá? As tarefas de 20%, na minha concepção, são aquelas, tá? Então vamos lá. Vai lá, Marcelo. Então, o plano de ação. São 3 áreas que a gente vai definir. Desenvolvimento pessoal, crescimento da rede e a manutenção da rede. Tá? Vamos lá. Quais as tarefas que eu escolho para mim e que sugiro que, se vocês hoje não têm um plano de ação, comecem com esse para ver se ele é aderente para vocês. Se não for, vai mudando. Tá ok? Vai lá. Ouvir áudios, fazer 2 contatos por dia e dar respostas para as solicitações da rede. Tá? E o mais importante, defina uma tarefa essencial para cada área, que foi o que a gente fez. A gente definiu uma tarefa para cada área. E não vá dormir sem realizá-las. São só 3 tarefas. Isso daí dá para a gente fazer? Dá para ouvir o áudio? O áudio demora em torno de 1 hora, mas eu não preciso parar 1 hora para ouvir. Eu consigo ouvir meia hora de manhã, meia hora de tarde. Né? Eu consigo fazer 2 contatos rápidos e eu consigo responder, nem sempre tão rápido para a minha rede, mas também não é tão demorado assim, que a Amway também não dá tanto problema. Né? Certo ou não? Se eu trabalhar meia hora por dia nessas atividades, é melhor que trabalhar 2 ou 3 em atividades que não produzem resultado. E essa é a minha sugestão para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Este é o final do programa.